Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. A aula de hoje ela é muito importante. Vamos falar sobre produtos notáveis e depois a gente encerra com a parte de fatoração, ok? Primeiro, antes de começar falando dos produtos notáveis aqui, quero te falar o que é um produto notável. Produto notável nada mais é do que uma expressão algébrica que sempre pode ser escrita da mesma forma. A gente sempre pode resolver ela também da mesma forma, beleza? Temos alguns produtos notáveis que são mais importantes. Então, vamos dar uma olhada aqui em quais são eles, ok? O primeiro de todos é o nosso chamado quadrado da soma de dois termos. Então, anota aí o nome. Quadrado da soma de dois termos, beleza? Para a gente resolver, eu vou fazer um passo a passo aqui com você. Se você já sabe qual que é o resultado final, não tem problema. Mas eu vou aqui no passo a passo. Então, vamos lá. Esse a mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b que multiplica a mais b, ok? Como se fosse um 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, vamos lá. Temos aqui agora uma distributiva. Para resolver essa distributiva, o a ele multiplica o próprio a e a gente chega em a ao quadrado. Então aqui, a ao quadrado. O nosso a também tem que multiplicar o b, então eu chego aqui em mais a vezes b. O nosso a não tem ninguém mais para multiplicar, então eu passo para o b. O b, ele multiplica o a e depois ele multiplica o b do nosso outro fator. B vezes a é AB também, até porque a vezes b e b vezes a, não importa a ordem, o produto sempre vai ser o mesmo. E b vezes b é a mesma coisa que b ao quadrado, ok? A gente pode juntar dois fatores aqui. Eu tenho um AB mais outro AB, eu tenho 2AB. Então, no fim das contas, a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo. De novo, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, beleza? Então, esse é o quadrado da soma. Vamos para o quadrado da diferença para ver o que vai mudar, né? No quadrado da diferença é a mesma coisa. A menos b que multiplica a menos b, porque eu tenho a menos b ao quadrado. Para a gente resolver, esse a faz a distributiva com o a do próximo valor, do próximo termo, e o a também multiplica o menos b agora. Então preste atenção, vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente multiplica o sinal, depois a gente multiplica os termos. Esse sinal é positivo, esse é positivo, mas com mais vai dar mais, beleza? E a vezes a fica a ao quadrado. Vamos de novo, sinal mais vezes menos, agora dá menos. A vezes b, AB. Tudo bem? Se você não entendeu, mais uma oportunidade para você. Vamos nesse menos b aqui, ó. O menos b multiplica o a e o menos b multiplica o menos b também. Então a gente vai ter menos vezes mais, menos b vezes a dá AB. A ordem dos fatores não altera, né? Menos vezes menos, mais b vezes b, b ao quadrado. Tudo bem? Então perceba que aqui ó, temos alteração nos nossos sinais. Quero de você o seguinte, eu tenho menos AB e vou tirar outro AB. Então menos AB vai dar menos 2ABs. Ou seja, vamos resumir isso aqui, ó. No quadrado da soma, todos os meus termos são positivos. No quadrado da diferença, o termo do meio ele é negativo, mas continua sendo a mesma coisa. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, beleza? Espero que aqui não tenha ficado dúvida para você. Vamos no próximo. A gente tem agora o produto entre a soma e a diferença de dois termos, beleza? De novo, para você acompanhar, produto entre a soma e a diferença de dois termos, ok? Vamos fazer o seguinte, ó, aqui não tem o que a gente desenvolver, já está desenvolvido, a gente precisa apenas fazer a nossa distributiva. Então,
A com menos B. Depois B com A e B com menos B. Vamos no sinal primeiro, igual a gente foi no segundo caso aqui, ó. Positivo vezes positivo dá positivo. Então vai ficar A ao quadrado. Positivo vezes negativo dá negativo. A vezes B, AB. Positivo com positivo dá positivo. B vezes A é a mesma coisa que AB, ok? Positivo com negativo dá negativo. B vezes B é a mesma coisa que B ao quadrado. Então toma cuidado aqui nos nossos sinais, hein? Agora os sinais foram alternando. Positivo, negativo, negativo. E aí perceba você que se eu tenho menos AB e vou somar 1AB, eu posso cancelar esses dois fatores e a gente sobra com A ao quadrado menos B ao quadrado, beleza? Eu não vou nem falar o nome desse nosso produto notável aqui depois de resolvido, porque a gente vai utilizar de novo essa nomenclatura lá na fatoração, beleza? Então vamos deixar lá pra frente pra gente citar o nome desse produto notável aqui na forma fatorada, ok? A gente tem outros dois produtos notáveis aqui, que é o cubo da soma e o cubo da diferença. Esse aqui eu poderia resolver com você, mas como ele não aparece tanto, eu deixo a sua responsabilidade para fazer esse desenvolvimento. Eu já vou colocar a resposta aqui, que vai ser o cubo do A mais 3A ao quadrado B mais 3AB ao quadrado mais B ao cubo. Então perceba que o meu primeiro valor aqui, ele começa com A ao cubo, depois ele fica ao quadrado, depois ele fica com o expoente 1, até que ele desapareça. O nosso B, ele não começa aparecendo, ele fica com o expoente 1, fica com o expoente 2 e depois ele fica com o expoente 3. Eu não vou me alongar muito nessa parte aqui, porque a gente vai ter uma aula de binômio de Newton. E quando a gente falar de binômio de Newton, isso aqui vai aparecer com muito mais clareza para você, ok? O que eu quero aqui é só esse desenvolvimento que você pode fazer aí na sua mão mesmo, tá? Já se eu tiver um A menos B ao cubo, os valores são os mesmos. A ao cubo, 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado e B ao cubo. O que vai mudar para a gente são os sinais. Eu vou ficar com sinais intercalados, sinais alternados. Positivo, negativo, positivo, negativo. Beleza? Então temos aqui quadrado da soma, quadrado da diferença. Produto entre a soma e a diferença de dois termos. E o cubo da soma e o cubo da diferença, ok? Espero que não tenha ficado dúvida. Aqui é muito importante que você preste atenção principalmente no A mais B ao quadrado e no A menos B ao quadrado. O que aparece de gente fazendo desenvolvimento errado dessa parte aqui, ó, não está escrito, certo? Então, por favor, presta bastante atenção nesses conceitos aqui para você conseguir resolver os nossos exercícios mais lá na frente, ok? Eu continuo essa aula, só que agora falando de fatoração. Então, continuando a nossa aula de hoje, eu estava falando sobre produto notável. Produto notável é o desenvolvimento de uma expressão, ok? Agora a gente fala de fatoração. Enquanto a gente estava desenvolvendo, agora a gente quer simplificar essa nossa expressão. Então preste atenção, a gente quer fatorar, simplificar, colocar termos em evidências, agrupar, escrever em uma forma reduzida. Vai aparecer tudo isso aqui para você, ok? Coloquei só dois exemplos por enquanto, mas a gente continua no próximo quadro. Vamos fazer o seguinte, ó. O caso mais comum que aparece pra gente é você fatorar por um fator comum em evidência. É você olhar o que se repete nos termos da nossa expressão e colocar ele em evidência, ok? Vamos fazer isso aqui, ó. Esse 4x ao quadrado y à terceira, ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes x vezes x vezes x vezes y, perdão. Aqui é um x só, o y que aparece 3 vezes, então y, y e y, mais 2 vezes x vezes y. Esse primeiro exemplo eu vou fatorar um pouco mais demorado, só para ficar um pouco mais claro para você, ok? Então vamos lá. Olhando para os nossos dois termos, eu posso observar que
esse 2 que está no primeiro termo, ele se repete no segundo. Isso significa que eu posso colocar ele em evidência. Coloco ele do lado de fora, ok? Esse outro 2 aqui, desse meu primeiro termo, ele não volta a aparecer. Então ele não vai ser colocado em evidência, ok? Continuando. Esse nosso x, ele aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo. Se ele aparece nos dois, significa que ele é um fator comum. Se ele é um fator comum, eu posso colocar ele em evidência. Então, junto do 2, eu coloco também um dos nossos valores de x, ok? Esse outro valor de x, ele não volta a aparecer no meu outro termo, então ele não é fator comum em evidência. Em compensação, este y aparece também no meu segundo termo. Se ele também aparece, eu também posso colocar ele em evidência. Você vai perceber que os outros dois y que eu tenho no primeiro termo, ele não volta a aparecer. Ou seja, eu não posso colocar ele em evidência. Beleza? Então, se terminamos a nossa fatoração, tudo que sobrou do primeiro termo e tudo que sobrou do segundo termo, ele vem para dentro do parênteses. Vamos ver como que fica então. Do primeiro termo, sobrou um 2, sobrou um x e sobrou um y vezes y, que é a mesma coisa que y ao quadrado, ok? Do nosso segundo termo, você vai perceber que todos os nossos fatores foram colocados em evidência. Quando isso acontece, não é que você vai colocar nada, não. Você vai pegar esse nosso fator aqui, ó, e quando você divide por ele mesmo, sobra 1. Então, quando você fatora todos os fatores de um termo, você tem que colocar o número 1 como resultado final dessa fatoração, beleza? Então, a nossa expressão está fatorada colocando termos comuns em evidência, beleza? Espero que esse primeiro aqui tenha ficado fácil para você. Agora tem um detalhe. Vai acontecer algumas expressões de não terem termos comuns em todos os fatores, beleza? Ou melhor, não vai ter fatores comuns em todos os termos. Você pode perceber aqui, ó, o A ele aparece só em 2 termos, o B aparece só em 2 termos, o C a mesma coisa e o D também. Quando isso acontecer, a gente vai fazer por agrupamento. Então a gente vai pegar pequenos grupos e fatorar eles por partes. Depois que você fatorar ele por partes, você vê se dá para você continuar essa fatoração ou não. Vamos nesse exemplo aqui, ó. Quero que você observe que este primeiro grupo tem o A como fator comum, ou seja, eu posso colocar ele em evidência. Quando eu coloco esse A em evidência, do primeiro termo sobra o B e do segundo termo sobra o C, beleza? O primeiro grupo está feito, não dá para fazer mais nada. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esses outros dois termos e vou chamar de segundo grupo. Se eles são o segundo grupo, eu vou fatorar eles à parte. A gente percebe que o D, ele aparece nos dois termos. Então eu coloco ele em evidência. Colocado ele em evidência, a gente fatora. DB dividido por D, sobra o B. DC dividido por D, sobra o C. Perceba que fatoramos, está fatorado. Agora, o que eu preciso que você enxergue aqui? Que o que eu tinha antes eram 4 termos e o que eu tenho agora são 2 termos. E olhando para esses 2 termos, eu consigo observar que tanto no primeiro termo quanto no segundo termo, eu tenho um fator que se repete. Eu tenho um fator que é comum, que é o nosso B mais C. Se ele é um fator que é comum aos 2 termos, eu posso colocar ele em evidência. Então perceba que primeiro a gente fatora em grupos separados e depois a gente conseguiu fazer uma nova fatoração, colocando um fator comum em evidência. O B mais C aparece no primeiro termo e o B mais C aparece no segundo termo. Então ele pode ser colocado em evidência. Colocou em evidência, a primeira coisa que a gente faz é abrir o parênteses, beleza? Desse primeiro termo, dividido pelo que está em evidência, vai sobrar apenas o A. Desse segundo termo, dividido pelo que está em evidência, que é o B mais C, vai sobrar apenas o D. Então perceba você que fatoramos. Fatoramos por agrupamento. A gente primeiro divide em pequenos grupos para depois fazer a fatoração por termo comum em evidência. Tudo bem? Então, os 2 primeiros exemplos foram dados.
Vamos continuar depois que eu apagar esse primeiro quadro aqui de fatoração. Seguindo então, pessoal, eu sei que a aula está um pouco mais extensa hoje, mas é uma aula muito importante para você, tá? É um pouco de matemática básica aí, mas que você pode utilizar em todos os seus exercícios aí quando tiver algumas expressões muito gigantes aí para nós. Então vamos lá. Falamos de duas possibilidades de fatoração, a gente continua nesse mesmo tópico, falando agora de diferença de quadrados. Eu coloquei aqui um exemplo para você de como já pode aparecer num exercício. E aí depois no finalzinho aqui eu coloco da forma literal, ok? E eu tenho um exemplo de 2020 ao quadrado menos 2018 ao quadrado. Para a gente resolver, a gente não vai simplesmente fazer o produto entre 2020 e 2020, fazer 2018 vezes 2018 e depois subtrair uma da outra, não. A gente precisa perceber o seguinte: quando eu tenho a diferença entre dois quadrados, isso aqui pode ser escrito como o produto entre a soma e a diferença de dois termos. A gente falou no início da aula hoje lá nos produtos notáveis, estava inclusive aqui em cima no quadro, ó, produto entre a soma e a diferença de dois termos. O resultado final era um a ao quadrado menos b ao quadrado, ou o que a gente pode chamar aqui na fatoração de diferença de quadrados. Então, essa nossa expressão aqui, ó, ela vai ser escrita de uma outra maneira. Perceba que se você comparar com o que você copiou no seu caderno, o 2020 é o A e o 2018 é o B. Então, esse A e B aqui vão ser escritos como 2020 mais 2018, que multiplica 2020 menos 2018. Ou seja, o produto entre a soma e a diferença de dois termos, ok? Perceba você que agora ficou muito mais fácil, né? 2020 mais 2018 é a mesma coisa que 4.038. 2020 menos 2018 é a mesma coisa que 2. Muito mais fácil fazer uma multiplicação por 2 do que fazer essas potências aqui gigantescas, ok? Então, só para a gente resumir, meu intuito não é nem chegar à resposta final, meu intuito é te mostrar que quando eu tenho a diferença entre dois quadrados, ou quando eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui vai se transformar em a mais b, que multiplica a menos b. Tudo bem? Então, diferença de dois quadrados é o produto entre a soma e a diferença de dois termos, ok? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos ao próximo. Trinômio do quadrado perfeito. Isso aqui aparece bastante também. Trinômio do quadrado perfeito é o desenvolvimento do nosso quadrado da soma ou do nosso quadrado da diferença. Então eu preciso que essa expressão seja exatamente igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Só que tem um detalhe, né? Aqui pode ser mais ou pode ser menos. Vai depender do que está aparecendo para você nesse segundo fatorzinho aqui, ok? Como a gente está trabalhando com o positivo, eu vou trabalhar apenas com o positivo, com o quadrado da soma. Então, como que a gente vai resolver? Basta você fazer comparações. Compara os extremos e confere o meio. De novo, compara os extremos e confere o meio. Se eu comparar os extremos, eu vou descobrir que o a ao quadrado vale x ao quadrado, ou melhor, o a ele é a mesma coisa que x. Tudo bem? Se eu comparar o outro extremo, eu vou fazer que b ao quadrado é igual a 9, o b vale 3. Então descobrimos A e B. Mas para garantir que é um trinômio do quadrado perfeito, eu preciso que o meu meio, 2AB, seja exatamente igual a 6x. Vamos conferir. 2AB é a mesma coisa que 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Como os meios são idênticos, significa que nós estamos trabalhando com o trinômio do quadrado perfeito. Ou seja, toda essa expressão x ao quadrado mais 6x mais 9 pode ser escrita, na verdade, como x
mais 3 elevado ao quadrado. Ou, se você preferir, o quadrado da soma de dois termos, beleza? Temos mais dois exemplos aqui importantes para falar para você, e aí a gente vai para o nosso exercício, tá? Vamos apagar esse quadro aqui. Chegamos no nosso último quadro de fatoração, e aí a gente vai para o nosso exercício, ok? São 3 casos aqui, eu falei que eram 2, porque eu considero a soma de cubos e diferença de cubos aqui como um caso só, mudando alguns sinaizinhos, e temos aqui também o trinômio do segundo grau, ok? Então, para a soma de cubos, se aparecer para você 2 termos, cada um deles elevado à terceira e somando esses resultados, a gente vai fatorar como um produto entre 2 fatores. Um dos fatores é A mais B, e o outro fator é A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Muito cuidado, aqui não é o quadrado da diferença, não tem o termo 2 aqui, é apenas AB, ok? Desenvolva isso aqui no seu caderno para você fazendo a distributiva, para você conseguir chegar a esse resultado e provar que realmente está correto, beleza? Se caso você não esteja trabalhando com a soma de cubos, mas sim com a diferença de cubos, perceba que os nossos valores são os mesmos, o que muda é o nosso sinal. Então, se antes eu tinha positivo, positivo, negativo, agora eu tenho negativo, negativo, positivo, beleza? Eu vou ter um A menos B como primeiro fator, multiplicando o A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Mesma coisa, aqui não é o quadrado da soma. Eu não tenho o 2 multiplicando o AB, ok? Desenvolva aí no seu caderno para você mostrar que realmente está correto essa fatoração, certo? E para a gente terminar, se nós tivermos um trinômio do segundo grau ou uma equação do segundo grau, essa equação ela pode ser fatorada também. Preste atenção, primeiro que uma equação do segundo grau é uma igualdade da expressão ax ao quadrado mais bx mais c, a zero, beleza? Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Para a gente fatorar esse trinômio aqui do segundo grau, uma equação do segundo grau, a gente precisa conhecer as nossas duas raízes. Conhecendo x1 e x2, a gente pode escrever como esse produtozinho aqui, ó. O a, que é o nosso fator que acompanha, o nosso coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele fica do lado de fora. E aí eu vou ter a multiplicação entre x menos x1 e x menos x2. Lembrando, x1 e x2 são as nossas raízes da equação, beleza? Espero que tenha ficado claro para você. Acho que vai ficar um pouco mais fácil de você entender como aparece num exercício agora. Vamos à hora do exercício. Vamos colocar em prática num exercício tudo isso que a gente viu na aula de produtos notáveis e fatoração, certo? Peguei um exercício de um concurso técnico, simplificando a fração algébrica abaixo, tá aqui a fração algébrica, sendo x e y números reais, tais que x mais y é diferente de zero e x menos y é igual a 4. Vou marcar essas duas aqui, ó, porque provavelmente a gente vai usar para a nossa resolução, ok? Perceba que em nenhum dos casos aparece o x mais y logo de cara e aparece o x menos y logo de cara. Perceba que aqui, ó, é x ao quadrado menos y ao quadrado. Você não pode substituir ali e falar que é 4 ao quadrado, que vai dar 16, não, ok? A gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui uma expressão com 4 termos e o x ele aparece somente em 2, o y aparece somente em 2, beleza? Então eu vou usar agrupamento. Isso significa que primeiro eu vou fatorar esse grupo e depois eu vou fatorar esse segundo grupo, ok? O que eu quero que você perceba? Nesse primeiro grupo, eu tenho a diferença entre o quadrado de x e o quadrado de y, ou a diferença de 2 quadrados. Se é a diferença de 2 quadrados, eu posso escrever para você como o produto entre a soma e a diferença de 2 termos. Estava exatamente nessa parte do quadro quando eu passei para vocês. Então, o nosso x está fazendo o papel de A e o nosso y está fazendo o papel de B. Então, a gente vai escrever como x mais y que multiplica x
menos y. O primeiro grupo está fatorado, quadrado da diferença, beleza? No segundo grupo está mais fácil, eu tenho o x com o 2 e o y com o 2, ou seja, o 2 é um fator comum que pode ser colocado em evidência. Coloquei o 2 em evidência, do 2x para o 2 sobra apenas x, do 2y para o 2 sobra apenas o y, e temos tudo isso sobre um denominador que já apareceu pra gente. Eu tenho aqui x ao quadrado menos y ao quadrado, que de novo é o produto entre a soma e a diferença de dois termos, ou x mais y que multiplica x menos y. Tudo bem? Preste atenção, nós não podemos sair cancelando esse x mais y com este outro e esse x menos y com este outro. Perceba você que eu tenho um sinal de soma nesse meu numerador. Se eu tenho soma, eu não posso fazer essa simplificação logo de cara, beleza? O que eu quero de você aqui esse termo aqui de cima tem dois fatores, certo? Dois termos. Eu percebo que o x mais y é um fator que é comum, portanto eu vou colocar ele em evidência. Se eu colocar o x mais y em evidência, eu coloco ele em evidência e já abro parênteses. Preste atenção, nesse primeiro termo vai sobrar apenas o x menos y, quando eu dividir pelo que está em evidência, x menos y. Mais, copia o mais, desse segundo termo, 2, que multiplica x mais y, dividido pelo x mais y para ver o que sobra, vai sobrar o número 2. Tudo bem? E embaixo, por enquanto, não dá para fazer nada. Então, continua copiando x mais y, que multiplica x menos y. Tudo bem? O que eu quero que você perceba? Que tanto em cima quanto embaixo, agora eu tenho multiplicações e uma divisão. Isso significa que esse x mais y com esse x mais y agora sim pode ser cancelado, beleza? Em cima sobrou x menos y mais 2 e embaixo sobrou x menos y. Ele falou pra gente que x menos y vale 4, então essa expressão toda eu vou substituir por 4. Lembrando que ainda tenho que somar quem? O 2. E embaixo eu tenho somente o x menos y, que é a mesma coisa que 4. Sobrou então 6 quartos, que é a mesma coisa que 3 sobre 2, ou 1,5. Ok? Um exercício aí que envolveu tanto o produto notável quanto a parte de fatoração. Espero que tenha ficado claro para você e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!